vamos agora conversar com o pessoal que está lá no Espírito Santo. A Ana Afucci está aqui com a gente para falar sobre a situação agora no estado, depois dessa chuvarada toda do último fim de semana. Ana, tudo bem? Boa tarde para você. Ana, que situação complicada por aí, hein, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, realmente situação muito difícil no sul do estado. No momento, as equipes do Corpo de Bombeiro e Defesa Civil ainda buscam por 6 moradores desaparecidos na cidade de Mimoso do Sul, a cidade localizada ali no sul do Espírito Santo, que foi uma das mais atingidas, né? Até o momento, 19 pessoas perderam a vida. A maioria delas era de Mimoso do Sul, onde 17 morreram. As outras 2 vítimas são de Apiacá. Cerca de 7.700 pessoas estão fora de casa no momento e o dia está sendo de limpeza nas cidades afetadas. Todas elas continuam com fornecimento de água parcialmente prejudicado ali por causa do rompimento de adutoras. Agora o governo do estado decretou situação de emergência para agilizar a captação de recursos que vão auxiliar na reconstrução de casas e estradas. Os governos de São Paulo e Rio de Janeiro também anunciaram que estão prontos para oferecer ajuda no trabalho realizado ali pela Defesa Civil das cidades. O governo aqui do estado também anunciou uma série de ações que vão ajudar os moradores afetados pelas chuvas. Entre elas, um cartão no valor de R$3.000 para cada pessoa que teve a residência atingida e também uma linha de crédito especial para comerciantes. Além disso, o governador Renato Casagrande vai a Brasília nesta terça-feira para pedir recursos ao Ministério da Cidade para a construção de moradias populares e estradas que foram totalmente destruídas. Então, 6 desaparecidos, muitas pessoas fora de casa e algumas cidades totalmente destruídas. Né? A gente estava olhando as imagens aqui durante a fala da Ana. É impressionante, da nossa Ana Afucci lá do Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo, principalmente a cidade de Mimoso do Sul, foi atingida por um tsunami. Cara, é uma coisa devastadora. Você que está nos ouvindo e que não tem imagem, que não viu nenhuma imagem dessa região, é o seguinte: imagine um tsunami, uma onda gigante, passar por cima de uma cidade e depois a água descer. Imagine só como é que ficaria uma cidade, exatamente como ficou a cidade de Mimoso do Sul. São imagens estarrecedoras, de entristecer qualquer um, viu? Ana, muito obrigado. Um abraço para você aí, torcendo sempre por dias melhores, viu? Um abraço, querida. Um abraço, obrigada a vocês pela disponibilidade. Valeu, a gente obrigada. que agradece, até logo. E olha, a gente tem aqui a fala do governador do Espírito Santo, né, o Renato Casagrande. Ele conversou um pouquinho mais cedo com a equipe do Band News TV, falou que o Corpo de Bombeiros estava preparado para a grande previsão de chuva que se confirmou, né, infelizmente, nesse fim de semana, mas que o volume de água, mesmo com todos os alertas, surpreendeu. As equipes estavam preparadas, mas a chuva surpreendeu, porque o alerta principal era Rio de Janeiro. Chegaram a falar, inclusive, em chuvas de 400 milímetros, que é um volume de chuva, assim, absurdo. No Espírito Santo, não. A previsão de chuva para o sul do estado do Espírito Santo era de 100 a 120 milímetros. Essa quantidade de chuva, nossas cidades estão preparadas. Mesmo que tenha um problema pontual aqui e ali, mas as cidades estão preparadas para enfrentar esse volume de chuva, mas quando passa de 200 milímetros, aí você já tem uma situação assim de falta da infraestrutura da conta, porque aí o volume de chuva de fato é muito grande. Bom, e que agora o Espírito Santo também está se preparando, Joel, para... Aliás, o governo já está agindo, né? Para atender as pessoas que foram prejudicadas. Vamos ouvir mais um trecho da fala aqui do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A gente dá uma ajuda de R$3.000 dentro de um programa nosso aqui chamado Cartão Reconstrução. Estamos começando a atender a essas famílias que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Nós também anunciamos ontem o aporte do governo estadual de R$50 milhões para a gente financiar os empreendedores, comerciantes que perderam seus estoques, para que eles possam ter um financiamento com a metade da taxa Selic de custo, para eles poderem retomar suas atividades, e muito trabalho de limpeza agora. Então, o que a gente está fazendo é colocando o governo e muita gente da sociedade, de forma voluntária, ajudando, ao lado dessas pessoas que perderam tudo na sua vida. Agora é hora da gente gerar esperança nas pessoas. Graças ao bom Deus, a gente tem um governo organizado que pode chegar, responder rapidamente e dar atenção a essas pessoas.
Bom, então agora é trabalhar para fazer a limpeza das residências que vão poder ser reocupadas, como a Ana comentou aqui. A gente está falando entre desalojados e desabrigados, né? Gente que perdeu tudo e gente que está só esperando a água baixar, a lama, né, ser retirada para voltar para casa. A gente está falando de mais de quase 7.700 pessoas. É gente demais. Eu repito, Ana, quem não viu, se tiver condição de ver essas imagens aqui, vocês vão entender bem o porquê desse problema. Vocês vão entender bem o tamanho do problema. E não é só, entre aspas, é claro, você sobreviver a uma tragédia como essa. Imagine como que essas pessoas vão fazer daqui para frente. Como que elas vão ter condição de colocar suas vidas de pé novamente? Não é fácil, cara. São casas que se acabaram, as casas que ficaram de pé, certamente com pelo menos parte da estrutura abalada, os eletrodomésticos, os móveis, foram tudo pro saco, absolutamente tudo. Então eu não me lembro, cara, de ver isso há algumas décadas, sabe? De assistir com uma frequência como a frequência que a gente tem, infelizmente, relatado aqui nos nossos programas. A natureza não é papinho de verdinho, não, que vocês sabem que eu nem gosto desse povo. Esses ambientalistas fervorosos aí, eu tenho uma opinião em relação a eles e é completamente contrária ao que eles pregam. Mas a natureza está bem diferente, está bem revolta. Nós passamos por momentos cíclicos, momentos em que há muita chuva, depois pouca chuva, muita água, pouca água, muito vento, depois pouco vento. É natural isso, é cíclico. Desde antes mesmo da industrialização do mundo já acontecia isso. Mas hoje em dia está muito diferente. Tá. Os eventos adversos, eles estão mais concentrados. Eles estão acontecendo numa escala maior, né? E aí